Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje vamos falar sobre o registro de casamento, que é a continuação das aulas que tivemos aqui a lecionar. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e espero que tenha do outro lado a RAC e o código de família consigo. Terminado o ato solene da celebração do registro civil, deve-se realizar o ato instrumentário, que consiste em lavrar o assento de casamento. Vamos dar uma vista de olhos no artigo 40 do Código de Família e logo a seguir nos artigos 38 e 39 da RAC. Então vamos lá. Artigo 40 do Código de Família tem como título Registro por inscrição. São lavrados por inscrição os assentos de casamento celebrados em Angola e os celebrados no estrangeiro perante agente diplomático ou consular angolano e assinados logo após a celebração do ato solene. Vamos ver então os artigos 38 e 39 da RAC, o que é que dizem? Artigo 38 da RAC tem como título Assento de casamento e diz-nos o seguinte: o assento de casamento não urgente celebrado em Angola pela forma estabelecida no presente decreto deve ser lavrado e assinado logo após o ato solene da celebração. E o artigo 39 tem como título menção que deve conter. Além dos requisitos gerais, o assento de casamento deve incluir os seguintes elementos: a linha A data, hora e local da celebração; a linha B, o nome completo, idade, estado, naturalidade e residência habitual dos nubentes; a linha C, o nome completo dos pais e tutores dos nubentes e do procurador de algum dos nubentes; a linha D, a referência ao consentimento dos pais ou representantes legais ou das pessoas que tenha a seu cargo os nubentes menores e quando tenha sido prestado no ato da celebração a menção desta circunstância; linha E, a declaração prestada pelos nubentes de que realizam o casamento por sua livre vontade; a linha F, a indicação de o casamento se ter celebrado com ou sem convenção antenupcial e a referência ao documento comprovativo. Esta linha já não se aplica na legislação angolana. A linha H, a indicação dos apelidos de um dos nubentes adotados pelo outro nubente, desde que queiram e possam fazê-lo. A linha H, a menção das licenças e dispensas especiais concedidas pelas autoridades competentes quando necessárias. O número 2, se algum dos pais dos nubentes menores for falecido, deve mencionar-se esta circunstância. E o número 3, sempre que o regime matrimonial de bens tenha caráter imperativo, deve indicar-se a disposição legal que o impõe. Bem, eu vou só responder uma questão que em tempos foi-me colocada em relação à linha H. Está aqui a resposta. O uso do apelido de um dos cônjuges não é obrigatório, é facultativo, ou seja, tanto o noivo pode usar o último nome da mulher, como a noiva pode usar o último nome ou o apelido do noivo. É opcional. Claro que se olharmos para aquilo que são os nossos hábitos culturais, a tendência é sempre de a mulher optar pelo nome do marido, mas o contrário também é possível, a lei não se abstém a isso. É importante mencionar aqui que o registro de casamento é de natureza obrigatória
e constitui meio de prova privilegiado do estado conjugal, tendo o registro efeitos retroativos à data da celebração do casamento. O artigo 38 fala sobre isso e o artigo 42 fala-nos sobre a forma de suprir quer a falta, quer o desaparecimento do registro. Estes dois artigos são do Código de Família. Vamos dar uma vista de olhos primeiro ao artigo 38, que tem como título Obrigatoriedade do registro. O ato de casamento está obrigatoriamente sujeito a registro. O registro tem efeitos retroativos à data da celebração do casamento. E o nosso artigo 42 tem como título Falta e desaparecimento do registro. A falta de registro será suprida por decisão judicial, apurada a prova de existência do casamento. O desaparecimento do registro será suprido nos termos das normas de registro civil. É importante mencionar aqui que o registro de casamento pode revestir-se de duas formas. A primeira, que é o registro ou casamento registrado por inscrição, e a segunda, casamento registrado por transcrição. No primeiro caso, vamos falar um bocadinho aqui de casamento registrado por inscrição. É aquele cujo assento é lavrado logo após a celebração do casamento, em que ocorre duas situações. A primeira, quando o casamento é celebrado perante o funcionário do registro civil, e a segunda situação, quando o casamento ou casamentos são celebrados perante órgão diplomático ou consular angolano. Quanto ao registro por inscrição, vamos dar uma vista de olhos ao artigo 40, que tem como título Registro por Inscrição, e diz-nos o seguinte: são lavrados por inscrição os assentos de casamentos celebrados em Angola e os celebrados no estrangeiro perante órgão ou agente diplomático ou consular angolano e assinados logo após a celebração do ato solene. Podemos notar aqui neste artigo que temos essas duas hipóteses. Temos a hipótese do casamento celebrados perante o funcionário do registro civil e a hipótese dos casamentos celebrados perante agente diplomático ou consular angolano. Em relação aos casamentos celebrados perante o funcionário do registro civil, ou seja, celebrados em Angola, o artigo 38 da RAC menciona a forma do registro de casamento celebrado pelo conservador do registro civil, que é lavrado e assinado logo após o ato solene. O artigo 38 já estivemos aqui a ler no princípio da nossa aula, é aquele que menciona todos os elementos necessários que devem constar no registro de casamento por inscrição. Quanto aos casamentos celebrados perante agente diplomático ou consular angolano, ou seja, celebrados no estrangeiro, o artigo 32 e seguintes da RAC prevêem o casamento celebrado perante agente diplomático ou consular angolano, que devem inscrevê-lo em livro próprio, conforme nos diz o artigo 44, e remeter o duplicado à Conservatória dos Registros Centrais, conforme nos diz o artigo 46 da RAC. Vamos dar uma vista de olhos rapidinho aos artigos 44 e 46 da RAC. Artigo 44 da RAC tem como título Registro Consular e diz-nos o seguinte: o casamento celebrado no estrangeiro entre dois angolanos ou entre angolano e estrangeiro será registrado no livro próprio do consulado competente. O registro é lavrado por inscrição nos termos dos artigos 38 e seguintes. Se o casamento for celebrado perante o agente diplomático ou consular angolano e, nos outros casos, por transcrição do documento comprovativo do casamento, passado de harmonia com a lei do lugar da celebração. Número 3. A transcrição pode ser requerida a todo tempo
por qualquer interessado e deve ser promovida pelo agente diplomático ou consular competente logo que tenha conhecimento da celebração do casamento. O artigo 46 diz-nos o seguinte: remessa do duplicado. Lavrado o registro consular, o cônsul enviará à Conservatória dos Registros Centrais, no prazo de 15 dias, o respectivo duplicado. Bem, vamos então falar agora um pouquinho sobre o casamento registrado por transcrição. Ocorre quando se reconhece a eficácia jurídica de um casamento que não foi celebrado perante os órgãos do registro civil previstos no artigo 41 do Código de Família, que já estivemos aqui a ler, como o caso do casamento urgente, que não foi homologado, e as demais situações determinadas pelo próprio artigo ou pela lei. O casamento de cidadão angolano celebrado em Angola, quer com nacional, quer com estrangeiro, respeita o previsto nos artigos 35, 36 e 37 da RAC, que é o regulamento do ato de casamento. Os estrangeiros podem livremente casarem-se perante os seus representantes diplomáticos ou consulares, desde que tenham a mesma competência reconhecida aos agentes angolanos. Vamos dar uma vista de olhos rapidinho aos artigos 35, 36 e 37 da RAC para termos uma noção do que é que estamos aqui a falar. Artigo 35 da RAC tem como título Casamento de angolano com estrangeiro. O casamento de cidadão angolano com estrangeiro celebrado em Angola só pode efetuar-se pelas formas e nos termos previstos do presente decreto. 36. Casamento celebrado em Angola entre estrangeiros. O casamento de estrangeiros em Angola pode ser celebrado segundo a forma e nos termos previstos na Lei Nacional de algum dos nubentes, perante os respectivos agentes diplomáticos ou consulares, desde que igual competência seja reconhecida pela mesma lei aos agentes diplomáticos e consulares angolanos. Artigo 37 tem como título Certificado exigido ao estrangeiro que pretende casar em Angola. O estrangeiro que pretende celebrar casamento em Angola, segundo a forma prevista no presente decreto, deve instruir o processo preliminar com um certificado, passado a menos de 6 meses, pela entidade competente do país em que seja nacional, destinado a provar que, de harmonia com a sua lei nacional, nenhum impedimento obsta à celebração do casamento. Número 2. Quando se verificar por motivo atendível a impossibilidade do nubente apresentar o certificado, pode a falta do documento ser suprida pela verificação da sua capacidade matrimonial, feita pela Conservatória dos Registros Centrais e homologada pelo Diretor Nacional dos Registros, Notariado e Identificação. Bem, hoje estivemos então aqui a falar sobre o registro de casamento e assim encerramos a aula de hoje. Foi um prazer tê-lo do outro lado e espero vê-lo daqui a mais uma semana com mais um tema. Fique bem, até lá, cuide-se.